Gente, eu quero iniciar hoje, para introduzir o tema da mensagem de hoje, com três analogias. Vamos dizer assim, fazer três comparações aqui para a gente introduzir o tema. A primeira é fazer analogia de uma cirurgia, por exemplo. Ninguém quer passar por um processo cirúrgico. Ninguém. Porque existe risco, existe desconforto da dor do pós-cirúrgico, não é? Mas a gente sabe que depois que ela é feita com sucesso, aquilo que estava nos adoecendo, ele é removido. E a gente passa a ter o quê? Mais saúde, mais qualidade de vida, mais alegria, mais felicidade. Então, é importante que, apesar de que algumas mensagens sejam um pouquinho indigestas, é importante a gente entender que elas são necessárias no nosso crescimento espiritual. A segunda analogia é a importância da gente avisar para outras pessoas sobre o perigo. Então, imagine o seguinte: você está indo em uma rua e rua estreita, você leva uma surra. Ela veio ali, se passou, tomou uma surra, lugar perigoso. E você acha que é só coincidência. Pouco tempos depois, de novo, acontece a mesma coisa. Então você fica ciente que aquele lugar é perigoso, aquele destino deve ser evitado. O que a gente faz? Se a gente vê uma pessoa muito amada indo naquela direção, o que a gente faz? A gente avisa. Ei, não vai nessa direção, não procure isso no final dessa caminhada. Não é boa. A mesma coisa, aliás, não só uma pessoa amada, né? Mas qualquer pessoa a gente vai avisar, com certeza. Terceira analogia é uma fala. Certo casal decide sair de férias, viajar, fecha a casa, sai para viajar, muito obrigado. E quando eles retornam, eles encontram uma surpresa. A casa deles foi invadida pelos pecados. Então imagina, estava ali a mentira, o orgulho, a inveja, estavam todos ali. Invadiram a casa do casal. Então eu falo, o que está acontecendo aqui? Eles sabem. Aí um dos pecados fala, não vamos sair não. Não vamos sair. Eu vou fazer como você. Escolha um de nós para ir embora. Pelo menos um. O que você escolher, vai embora, vai sair da sua casa, da sua vida. O casal se reúne, conversa, o marido olha para a esposa olha para o marido, aí a mulher fala para ele, eu detesto inveja, quero que a inveja saia. O marido fala, eu odeio mentira, eu quero que a mentira saia. Mentira, é inveja, mentira. Aí os dois, tá bom, para que não brigar? Vamos escolher aquilo pedra, papel, tesoura. E aí, pedra, papel, tesoura, eles escolhem o orgulho. Aí chega nos pecados e fala, olha, a gente escolheu o orgulho para sair. Ok, promessa é dívida, né? E o orgulho sai. Quando o orgulho sai, a mentira sai em seguida. E a inveja acompanha. E vai sair da luxúria, vai sair, e sai todos. Aí o casal, peraí, o único vai sair. Não era só um que ia sair, não, eu ia reclamando, claro. Aí ele explicou. É que você escolheu o orgulho. E o orgulho, ele é a mãe de todos os pecados. O orgulho é a origem de todo mal. Meus amados, a origem do mal se deu com o pecado, com o orgulho. O orgulho é aquilo que eu falei, que precisa ser removido. Imagina algo escondido da nossa vida. Imagina algo escondido, talvez dentro de nós, que precisa ser removido. Aí você fala, não, mas não tem nada, não estou vendo nada. Mas é porque se desfaz. Muito bem. Se desfaz, nos engana. Se tem algo que é perigoso, a nossa salvação, que já foi conquistada por Cristo Jesus, pode fazer com que nós venhamos a perder a salvação, é o orgulho.
muito cuidado. Eu não estou dizendo aqui, é algo que impede, inclusive, que nós sermos felizes, de sermos autênticos. Eu não estou dizendo aqui que a igreja de Cristo é o melhor, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: agora são palavras minhas, tá? Vocês não poderiam contestar. Eu vejo que o evangelismo ele é feito de duas matérias-primas principais: Evangelho, palavra de Deus, e pessoas. Isso é uma matéria-prima. Então, nós devemos, além de estudar a palavra de Deus, entender de pessoas. Conhecer a nós mesmos é muito importante. Ah, João, tá bom, eu sou humilde. Não sou humilde. Mas as pessoas com quem você convive, depende do trabalho, depende do outro ambiente, na família, é orgulhoso. É importante que você entenda quais são as motivações dessa pessoa, o que causa sofrimento a ela. Uma vez que você entende, fica mais fácil lidar com as pessoas e consigo mesmo. Então, esse é o nosso tema, vencendo o orgulho com a humildade de Cristo. E nós vamos ver a origem do orgulho. Muito obrigado, Francisco. Vai ficar mal assim. Nós vamos ver qual foi a origem do orgulho, certo? Eu convido vocês a abrirem a Bíblia em Isaías, no capítulo 14. Nós vamos ver os versos 12 a 15. Se vocês encontram no capítulo, eu tomo água. Isaías 14. Posso encontrar? Isaías 14, o verso 12. Do verso 12 ao verso 15. Eu gostaria que alguém pudesse ler. Ouça por favor, né? Por favor. Como caiu do céu, foi estrela da manhã, filho da rua, como fosse lançado como terra, porque libertado para a nação. Cada um isso. O 13 fala: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e saudarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do monte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao almoço. Contudo, serás precipitado para o meio dos mortos, o mais profundo do abismo. Achou-se iniquidade no coração de Lúcifer e ele veio a cair. Nos estudos bíblicos que a gente costuma ministrar, nós vimos lá como a origem do mal. Tem alguns que falam de o despertar do mal, né? O mal teve origem com o quê? Com o orgulho de um anjo orgulhoso, Lúcifer, para que nós possamos ter a dimensão de que aquilo que originou o pecado, esse sim é a causa de todos os males, muito perigoso. Eu vou fazer 3 leituras aqui, são 3 versos, não vou pedir que vocês abram não, por conta do tempo, mas em seguida a gente vai fazer uma leitura juntos. Os perigos do orgulho. Provérbios 8, verso 13. 8, verso 13 diz assim: temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Provérbios 16, verso 18 diz assim: o orgulho vem antes da destruição.
o espírito altivo antes da queda. E Salmos 5, verso 5 afirma: os arrogantes não permanecerão, Senhor, na tua presença. Tem mais versos, a gente poderia listar mais, mas 3 versos que a gente vê o quanto o orgulho ele é abominável aos olhos de Deus, sagrado a Deus. Né? É algo que realmente para ser removido completamente da nossa vida. Bom, nós vamos então ver 2 exemplos de 2 personagens muito orgulhosos na Bíblia. Agora sim, nós vamos ver juntos a primeira leitura do livro de Daniel, capítulo 4, verso 30. Daniel 4, verso 30. Amém? Amém. Olha só o que está escrito. O rei disse, Nabucodonosor, não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? A gente pode sublinhar aqui dois pontos. Meu enorme poder e para a glória da minha majestade. Tamanho orgulho daquele homem que não conhecia a Deus, ao ver a grandeza da obra que ele tinha construído, com a sabedoria, com as forças e com a vida que Deus tinha dado a ele, se orgulhou. E 2 pontos são muito interessantes. Ele usa meu, se fazer referência a si mesmo, meu poder, e algo muito preocupante, ele diz, a glória da minha majestade. Sabe qual é o problema do orgulhoso? É que em vez de buscar a glória para Deus, ele busca a glória para si. O problema é que o orgulhoso, ele quer ser adorado. O que Lúcifer queria? Se sentar no trono de Deus e ser adorado por Deus. Mesmo ele sendo um anjo, talvez não tenha na mente, nem se aproxima para entender o real poder de Deus. Deus, para conversar, ele que com um anjo, ele teria que se diminuir. Nós vimos aqui, alguns dias atrás, sobre o universo, né? A grandeza do universo chega a dar dor de cabeça, né? Quando a gente pensa nas escalas de comprimento, na velocidade da luz. Pois é, mas Deus criou o universo. Ele está acima do universo e acima do tempo. Qual é o nível de grandeza de Deus? Nossa mente não consegue estabelecer algo tão grande. Em vez de confiar, às vezes a gente quer a glória para nós mesmos. Vamos ver outro exemplo. Êxodo 5, verso 2. Outro personagem teimoso. Cabeça dura, burrão. Deu um trabalho. Nabucodonosor, Deus o humilhou. Foi bom para Nabucodonosor, né? Ele foi humilhado. Nós conhecemos a história, passou um período ali comendo capim. Depois ele reconhece a grandeza de Deus, ele até serve a Deus. Foi bom, pai. O final feliz, né, gente? Final feliz. A história de um homem orgulhoso, se achava superior a Deus, mas que foi humilhado e se tornou humilde. Agora vamos ver outra história. Essa não tem um final tão feliz para ele. Encontraram Êxodo 5, verso 2? Nós estamos vendo o perigo que é o orgulho. Algumas pessoas falam, não, nada demais, faz mal só para ele. A pessoa não mexe com ninguém, né?
está guardado, está encapsulado. No momento certo, vai ser revelado. Não se engane. Não se engane. Vamos ver. Nabucodonosor, aliás, desculpa. É tema do nosso estudo da escola sabatina, recente, Êxodo 5, verso 2. Quem é Deus? Disse o faraó. Quem é Deus para que eu ouça sua voz e deixe Israel ir? O faraó, dizendo quem é Deus, é mais ou menos assim. Quem ele acha que é? Para chegar aqui e mandar em minha casa, dar ordem em mim. Quem ele pensa que é? Eu que me considero Deus, né? Os faraós se consideravam Deus. Nem conhecia Deus verdadeiro. E ele disse, quem é ele? Não no sentido de dizer assim, eu quero conhecer, não sei quem é, eu quero conhecer. Não, mas no sentido de dizer, eu não reconheço sua grandeza nem seu poder, aqui mando eu. Eu construí tudo isso, essas pirâmides enormes, essas plantações, enfim. E aí já sabe o fim da história, o tema da nossa... Está sendo, a história, o tema da escola sabatina, aí a gente sabe o que traz do faraó. Coração endurecido pelo orgulho. Quem é mais orgulhoso do que Lúcifer? Vai para o inferno, para o lago de fogo, vai ser destruído, mas não se arrepende. O faraó, da mesma forma, teve sob seu destruição o mar vermelho. O orgulho é um dos maiores obstáculos entre o ser humano e Deus, porque ele impede de reconhecermos nossos falhos, nos leva a buscar glória para nós mesmos. Deus abomina o orgulho, por quê? Porque ele nos torna independente dele. Não é que Deus seja carente, nós acabamos de mencionar que Deus é muito superior àquilo que nós conseguimos sequer imaginar. Mas é que a não dependência dele é perigosa para nós. Eu já vi alguns exemplos de pregadores dizer quem precisa do peixe precisa do mar ou o mar precisa do peixe? Nós somos o peixe. Deus é o mar. Por isso que ele é tão perigoso o orgulho. Mas vamos ver. Como é que o orgulho entra na nossa vida? Como é que entra? Vocês estão diante de uma pessoa, que vem lutando contra o orgulho já faz um tempo. Eu nasci orgulhoso. Não é orgulho de dizer que sou orgulhoso. Eu já sofri muito. Talvez sofrimento físico não, mas sofrimento emocional já sofri muito. Por causa do orgulho. Só que eu me revoltava em minhas orações dizendo, eu não pedi para nascer desse jeito. Isso é justo? Mas Romanos 8:28 foi a virada de chave. Todas as coisas se cooperam para o bem dos que amam a Deus. E em vez de querer questionar a Deus, eu passei a pensar, Senhor, se o Senhor confiou esse desafio, essa cruz, eu vou carregá-la da melhor maneira possível. Vou, ao longo da minha caminhada, aprender e lutar contra esse mal e ajudar outras pessoas a se libertar dessas algemas. Em vez de reclamar, eu passei a ver como um desafio. Como é que o pecado entra na nossa vida? Não tem muito ser humano aqui que não tem problema, ou que não tem enfrentado problemas, ou que não carregue dentro de si algum tipo de machucado espiritual, emocional. Quando nós nascemos pequeninos, vai acontecendo as experiências, a gente passa por algumas situações, e algumas delas, às vezes, são traumáticas, são dolorosas, e a gente, para se proteger, ergue um muro, às vezes, da autossuficiência, um muro do isolamento. O que é que essas coisas fazem? Orgulho. É assim que ele entra. Através do pecado, obviamente, ele entrou, né? Então, todos nós temos, ainda que uma fagulhazinha, tem situações que nós contemplamos de boa, contornamos tranquilamente, tem outras que já é um pouco mais difícil, a gente sente aquele fiozinho, sente aquela dificuldade, é o orgulho agindo. É dessa forma que ele entra. O orgulho é a causa de todos os males, direto e indiretamente. Está fazendo propaganda demais. Que história é essa? Vamos ver? Vamos lá, vamos listar aqui alguns pontos. Primeiro, arrogância e prepotência é orgulho. Vamos começar com medo e vergonha. Pronto. Medo e vergonha. O medo impede a entrega total a Deus. O medo do julgamento da lei é um sintoma de orgulho. Por quê?
Porque quem é que conhece todo mundo? Quem conhece a de verdade? Todo o nosso pensamento. Então, será que a gente nem sequer pensar? Deus, né? Mas às vezes a gente se vergonha de vocês. Eita, fraquejei, não me vê. Que vergonha, né? A gente quer se ocultar as nossas falhas. Todos nós temos falhas, a gente conversava com nós, isso na cara, todos nós temos. Todos nós, sem exceção. Por que a gente se importa com o julgamento alheio? Se que, no fundo, quem conhece a nós é Deus, quem vai sentir as dores que nós sentimos é nós, somos nós mesmos. Ninguém vai sentir por você, não. Se Marlene tiver uma doença, a gente pode até orar por ela, visitar. Mas quem vai passar pelo desconforto é ela. Por que eu me importo tanto? Por que ela se importaria, na minha opinião? Medo e vergonha é um sinônimo de orgulho. Arrogância e prepotência. Mas não é praticamente sinônimo do outro, né? Arrogância e prepotência. Pessoa que pensa que já sabe tudo. A gente estava até falando sobre isso da escola sabatina. A pessoa acha que já sabe tudo. Sabe aquela pessoa que tudo que você fala ela já viu? Ou sabe como é? Nem seja desgraça, ela também sabe. Você fala, rapaz, eu tive uma gripe grande. Isso não é nada, rapaz, eu tive tuberculose esse dia. Rapaz, meu primo sofreu um acidente terrível. Isso não foi nada disso aí. Minha avó, o carro bateu nela, com a perna, depois emendaram. Arrogância e prepotência, achar que já sabe tudo. Segundo Coríntios 10:5, toda arrogância se levanta contra o conhecimento de Deus. A arrogância se levanta contra o conhecimento de Deus. Manda embora a pessoa orgulhosa e acabarão os desentendimentos. Provérbios 22:10. Sabe o Salomão escreveu. Mande embora a pessoa orgulhosa e acabarão as brigas. Interessante, né? Só para quem tem ciência, o bom da marinha é o orgulho. Vaidade, necessidade de aprovação. A gente se leva muito a sério. Essa coisa da gente se comportar com a opinião dos outros é porque ser ridicularizado, sabe qual é o maior medo do orgulhoso? É a humilhação. Essas coisas boas, coisa boa. Mas para ele é muito peso. Mas o conhecimento liberta. Por exemplo, eu lembro quando eu ia para a missa, e tem um momento que a gente, glória, glória, ela pega para mim, eu balançar o braço, todo mundo. Pelo amor de Deus, só isso. Aí quando está limpando para a missa, o que mais? Sim, falta de ganância. Ganância, orgulho, ganância de dinheiro, ganância de poder. Lá em 2 Samuel, Davi diz assim: quem sou eu, Senhor? Qual é a minha casa para que me tenha trazido até aqui? Davi, né? Davi dizendo: quem sou eu, Senhor? Agora imagina, eu e você. Imagina o orgulhoso. O profeta chegando assim, dizendo: tu foste escolhido para ser rei. Aí a pessoa: eu? Aceito. Já não era sem tempo, né? Tanta diferença, né? Davi não se achou digno. Quem sou eu, Senhor? Eu rei, governar o povo. Falta de perdão. Escreva isso. Toda vez que você tiver dificuldade de perdoar. Perdoar não é se reconciliar. Às vezes, para a nossa proteção psicológica, como até difícil, a gente deve se afastar das pessoas, você sabe disso, né? Por segurança. Mas não é reconciliar. Perdão não é eu me reconciliar, cara, de canimeza almoçando com a pessoa. Não. Está ruim o microfone? Está passando o microfone? Baixa um pouquinho. Aí, o perdão é a gente se libertar daquele sofrimento, deixando que a pessoa vá, aceitando o que aconteceu como um fato e se libertando daquela dor. Falta de perdão. Você que a gente fica remoendo, cara, você passou tanto tempo a gente lembrando, o passado nem existe. Mentira, exagerar vitórias e esconder fraquezas. A história velha é a história do pescador. O orgulhoso é mentiroso. Por quê? Porque o meu já tinha ele sabe tudo, ele já viu de tudo, ele conhece de tudo. Se ele errar, ele esconde, porque ele quer que as pessoas vejam a carinha dele. Não. Eu errei. Não sei o versículo. Troquei aqui, errei. Não vou assumir. Não vou assumir. Gente,
de autossuficiência. Autossuficiência. Nós vimos que Moisés fez o quê? Humildemente, ele acolheu a orientação de Jetro. Moisés, aqui não construiu um exército, né? Era para sair do Egito, era só entre homens, eram mais ou menos 600 mil. Uns 2 milhões, né, meu? Então, você imagina o que era o camarada, o mais líder que sei, aconselhar e liderar 2 milhões de pessoas. Às vezes um pastor de uma igreja bem pequenininha só falta ficar doido, né? Os irmãos brigam, para se vai, não tem uma ideia de um jeito, não tem de outro. Mas eu liderar 2 milhões. E Jetro, vendo que estava sobrecarregado, aconselhou que ele dividisse as tarefas. E ele humildemente aceitou. Ele não foi autossuficiente. Acolheu a ajuda, ele deve ser para ser ajudado. Autossuficiência, mas assim, não. Tem pessoas que, para tudo, ela quer ajuda. É um exagero. Dá para amarrar o carro da São Marcos daqui, ó. Tá difícil aqui. Fazer isso, eu vou grupos, me ajuda aqui. Não sei como é que vai. Insatisfação, sabe? A pessoa que reclama tudo. Está quente, tem calor horrível. Meu Deus, você choveu, eu não gosto de chuva, fica tudo molhado, molhado. Está nublado, eu gosto mais de sol, dá dor de cabeça que está nublado. Insatisfação também é orgulho. Inveja, orgulho. Impaciência, não aceitar o tempo dos outros. Ainda bem que nós não somos impacientes, né? O culto termina 12 horas, mas todo mundo está disposto a fazer jejum, não vamos ser impacientes, vamos ouvir a mensagem. Olha, aceitar o tempo dos outros. Se tem uma pessoa que eu me inspiro para tentar, pelo menos buscar um pouco a paciência dessa pessoa, está aqui entre nós hoje. Esse camarada, você pode chegar para ele e dizer assim: Henrique, estourou a Terceira Guerra Mundial. Depois de 3 minutos, Henrique. Eu queria ter uma fraçãozinha na paciência do Henrique. Eu sou aquele que você pergunta para quer responder logo. Eu me acordei, não é? Hein? Onde é que nós vamos? A gente tem paciência com o tempo dos outros. E aprender, né? O que mais? Desrespeito, falta de visão, depressão, assunto complicado. Sei que é muita, se eu falar no início, não, é muita responsabilidade que você vai ali, porque você está lidando com as pessoas, você pode machucá-las. E eu não tinha nem consciência disso, eu fiquei um pouco mais cauteloso depois disso. Eu quero dizer o seguinte: depressão, tem gente que fala, é coisa de gente fraca. Fraca é quem julga a pessoa. Você não sabe o tamanho da dor que aquela pessoa está passando ou já passou. Então, fraco é você que julga. Vá sentir a dor e suportar e vencer, que aí você vê o que é fraqueza. Mas a depressão ela é causada, dizem que ela é causada por causa do orgulho. Por quê? Porque às vezes a gente, nessa coisa de não querer pedir ajuda, assim não quer incomodar e tal, né? Aí a gente às vezes acaba se tornando um pouquinho autossuficiente. E ninguém percebe. Você está sofrendo e vai dizer, gente, eu estou acabando aqui, estou precisando de ajuda. Não estou dando conta igual Moisés. Me ajudem. Vamos colaborar, pessoal, pelo amor de Deus. Eu estou precisando, estou com dor de cabeça. Mas não, o que é que a gente faz? Para, às vezes, não mostrar nossas fragilidades. A gente esconde, dá um sorriso, né? E aí ela faz por quê? É uma forma de proteção. O cérebro, ao perceber o sofrimento, ele vai o quê? Rapaz, já que ele não vai pedir ajuda, eu vou me autodesligar aos pouquinhos para que esse camarada descanse, todo mundo veja que ele está precisando descansar, está precisando de apoio, de amor, de acolhimento, e ele fique bom. Então é uma proteção, viu? Depressão, está ligado ao orgulho. Segurança exagerada. Ei, tem gente que é seguro para tudo, não? Meu celular, tem um seguro para o celular, um seguro para o carro, bota o carro no seguro, o bujão, a geladeira, a máquina de lavar, é tudo seguro. Eu gasto aquele para mobiliar a casa toda, está no seguro. Por quê? A segurança exagerada também é um orgulho. Porque se nós confiarmos em Deus, nós vamos educar nossos filhos, vamos procurar formar cidadãos e cristãos bons.
Mas, eu sei que aqui não tem ninguém milionário, a gente não vai dar todo o bom e o melhor. Não, a gente tem que deixar ele trabalhar, ele estudar, ele batalhar, ele saber quanto é que custa no salário. Porque se a gente protege demais, está tudo bom e o melhor, a gente estraga. Estraga. A história do Buda, vocês conhecem? O rei disse: eu vou proteger esse meu filho, o príncipe. Ele não vai ter sofrimento. Tudo que ele quiser será dado. Ele não vai passar fome, sede, raiva, chorar, dor, não vai se machucar nem o dedinho, nem essa dedinho, vai nem bater o dedinho na mesa. Eu quero que o rei dele sirva ele para que ele não sinta nada. Só que funcionou? Não funcionou. Dizem que certo dia subiu no muro, eu acho que já entediado de tanta coisa boa. Não tinha desafio, tudo coisa boa, quer assistir o que quiser, comer o que quiser, ninguém diz não. Subiu no muro, viu o lindinho. Ficou curioso para entender a dor daquele homem. Fugiu. O resto da história vocês podem pesquisar na internet. O segurança exagerada é orgulho. Vitimismo, esse aqui é mais difícil de identificar, viu? Porque o orgulhoso, a gente sabe que ele é o que é o suficiente, ele não pede ajuda para ninguém. Mas o vitimista, a culpa é do governo, a culpa é do clima, eu sou a vítima. Não parece que essa pessoa é a vítima dele? Mas não se engane não, viu? Já viu aquela síndrome esqueci o nome, morrer assim, nascer assim, morrer, crescer assim, vou morrer assim? Não quer mudar não, porque a gente não está falando sobre isso, né? O presidiário, às vezes ele não quer nem sair, passa tanto tempo na cadeira ele não quer sair. Está tão acostumado com aquela condição que ele não quer mais sair. A zona de conforto não é um lugar bom, é um lugar que você está acostumado. Se é para sair dali, a gente quer uma coisa melhor, você está saindo da sua zona de conforto. Você está saindo de onde você está acostumado para um lugar novo. Então, o vitimista não se engane, também é orgulho. Quem foi que disse que depois de velho pode aprender as coisas, gente? Pode. Aí com paciência está certo. Dificuldade de aprendizado. Quem é orgulhoso e sofre dessa doença, se colocar numa situação de aprendizado é muito difícil. Por quê? Porque como ele é autossuficiente, para ele pedir ajuda para as pessoas, para as pessoas verem que ele não sabe fazer aquilo, tá? É como, já tiveram um pesadelo, que você percebe que você está com pouca roupa no pesadelo? É terrível. Eu já tive alguns. É horrível. Sempre foi como é que eu fico falar aqui. Mas é a mesma coisa. O orgulhoso é como se você estivesse olhando para ele dessa forma, com um olhar dele vendo os seus defeitos. É muito difícil o aprendizado para o orgulhoso. E como é que o orgulho se desfaz? Eu disse, eu estou fazendo propaganda para a gente ter noção de quão perigoso ele é. O orgulho é como um câncer, uma doença espiritual. Ei, anote isso. Manter o microfone. O orgulho, gente, o orgulho é espiritual. Tá bom isso aqui. Agora sim. O orgulho é espiritual. Ele é diabólico. O orgulho é uma pessoa. Como é que ele se desfaz? Dá para se esconder o orgulho na nossa vida? Será que quando eu acordar e olhar no espelho dá para ver? Uma postura, dá para ver aqui. Não. A princípio da situação específica para que ele se revele. Vamos ver como é que o orgulho se esconde na nossa vida. Eu começo com uma frase muito boa. Foi um marco para mim. Ser humilde é amar a verdade, mas que é assim. O que a gente faz? A gente pode não ser criminoso, mas a gente é desonesto. Cabelo não leva fama, isso daquilo, a gente omite as coisas. Errei, mas não digo que errei. O culpado foi eu. Tem um braço aqui quebrado, mas vai ser culpa minha, do assunto. Ser humilde é amar mais a verdade do que a si mesmo. O orgulhoso é mentiroso, vocês sabem isso. Então, quando o assunto falou, no caso que eu peguei adiante nessa primeira, eu tenho estudado sobre isso aqui. Vídeo no YouTube, os caras devem estar cheios, opinando, livros, várias vezes.
Você está dizendo isso, João, frase, quando eu assumo a minha fraqueza, Deus age na minha vida. Quando eu assumo a minha fraqueza, Deus age na minha vida. Quando eu nego a minha fraqueza, o diabo age na minha vida. Você não vê como é que o diabo manipula a gente. Talvez com orgulho, viu? Vamos dar o exemplo do filme Mine. Quem já assistiu o filme Mine? É um filme de suspense. 2 soldados do exército, cumprindo a missão, né? E eles têm uma placa, campo minado. Quem assistiu o filme de guerra, você já se sabe. Mina é aquele que o soldado bota, né? Se eu pisar em cima, bum! Aí um dos soldados fala, rapaz, cuidado de mina que minado, cara, vai tirar, não vai mais à frente. Quando ele fecha a boca, bum! E o que vai atrás vai tentar ajudar ele, e ele pisa e ele sempre pisou numa mina. E agora, se tirar o pé, também. Para adicionar muito do pé, o que ele faz? Conversa com o amigo, tenta orientar, joga o anestésico. Infelizmente o amigo não resiste, ele fica cansado, ele abaixa, se segurando ali. Lembra o que eu disse? Quando a gente reconhece a nossa fraqueza, Deus age, mas quando a gente nega, o diabo age. E ele negou, segurou. Passou a noite, os cães ali no deserto, os lobos atacaram, ele atirou, veio o dia de salto naquela posição. Até que, para encurtar aqui, chega em determinado momento que ele desiste. Ele se entrega totalmente. Ele se ativa. Não acontece nada. Aí, curioso, ele volta com a faquinha, escala, lá tem honesta. Mas tinha ali na mente dele o inferno que estava dentro. O medo manteve ele sobre o cárcere. O orgulho tem mantido pessoas durante anos, décadas, sobre o cárcere. Tudo porque a gente não se entrega às vezes a Deus. Outro exemplo, um gatinho, né? Tirava um gatinho pequenino e subiu na árvore e estava morrendo de medo. Quanto mais eu tentava puxar ele, mais ele se apregava. Chega as unhas, raspava a árvore. É assim com a gente. Deus tenta puxar a gente, mas a gente se segura ainda mais para não dar o braço por cima. E o diabo aqui, dando risada. E aí ele está vencendo, ele está trabalhando. Quando a gente deixa Deus agir, a gente pega a nossa fraqueza, Deus age. Agora, quando nega, o diabo age. Outro exemplo, né? O copo. Deixa eu pegar o copo aqui, então. Água. Estou nem sentindo peso. Agora, fique horas aqui, para você ter o peso. Fique horas, fique cidadãs, para você ter o peso disso aqui. Você nem quantas gramas é, né? Pesa muito. Na frase que eu estava vendo nas histórias aqui, o que você não deixa aí, você carrega. Não deixa aí. O que você carrega, pesa em você. E o que pesa em você, te afunda. Ser humilde é soltar o fardo do orgulho e se entregar nas mãos de Deus. Vamos fazer um teste de humildade? Pelo amor de Deus, olha, gente. Eu estou fazendo aqui, compartilhando com vocês a minha história de vida, como eu aprendi, para que a gente possa entender as outras pessoas, para que a gente possa ser melhor cristão. Não estou procurando ninguém, pelo amor de Deus. Vamos fazer um teste de humildade? Porque o contrário do orgulho não é humildade? Não é o que nós queremos ser, né? Vamos lá. Pergunta número 1. Não para responder, não, só para a gente refletir. Eu já fiz esse teste aqui, me paguei, meu Deus do céu. Gosto de falar desse mesmo, de ser bem final. Às vezes as pessoas, para ser envolvidas, tem até detalhes da vida, necessidade, né? Mas às vezes, gosto de falar, tem gente que, às vezes a gente está numa roda de conversa, e a pessoa quer monopolizar a conversa, chega a sua hora de falar. Busca se sobressair na conversa, tem razão. Não, fulano botou ali um ponto de vista, mas vai com um jeitinho, mas dá um jeito de dizer que a razão é dela. Guarda as humilhações, né, que diz. Tem dificuldade para pedir perdão, aqui é doente. Pedir perdão não é muito fácil. Esse negócio de pedir perdão, tem perdoa. Eita, isso.
Não sabe perder, ele fica bravo, perder tem demais. Deixa de perder, sai chutando, né? Barracas lá. Fica ofendido quando corrigir. Uma coisa para a gente prestar atenção, fazer pausa aqui. Você já repararam o que acontece com o nosso público quando alguém diz assim, né? De forma desrespeitosa, você está errado. Não, não é assim não. Presta atenção. Você estava tranquilão. Veja algo dentro de você se levantar. Veja o seu estômago. Como se fosse um soco no estômago. Espero que você não sinta isso. Se não sentir, é sinal que não incomoda, né? É um bom sinal. Mas se sentir, sabe que é o efeito do orgulho. Estava lá, bem quietinho. E já assistiu aquele filme das emoções lá? Tem o raio, tem a raiva, tem o medo, né? Tem o novo. A raiva é uma maluquice. Ele está quieto lá, mas quando mexe com ele, como é? Então o orgulho é a mesma coisa, é quietinho. Mas se tiver o gatilho certo, ele vai se levantar. Perceba, alguém me disse, bom, você está errado, não é assim não. Você sente aquela força, orgulho, aí você já sabe o que fazer. Volte, se aquieta aí, eu sigo, e adeus, né? Ao inimigo. Que mais? Sim. Como é que você trata os outros sob pressão? Como é que a gente trata quando a gente está atrasado no trabalho? Ou com fome para casa? O cara na frente, tem devagarzinho, cochilando. Você está até passado, como é que a gente dá uma buzinada? Sai na frente! Desse tesouro muito grande, imagina o seguinte: o camarada está perdendo, ele fica bravo. Aí quando ele está ganhando, ele fala o quê? Ei, patinho, é só pensar aí, né? Desprezar os outros quando ganham. Fazer isso é sinal, não é sinal de humildade. Dificuldade para obedecer superiores, dificuldade para obedecer iguais e inferiores, evitar cumprimentar, não saber dizer não. Não é que eu não devo dizer não, eu saber dizer não. Dificuldade de pedir ajuda, dificuldade em admitir erro, ignorância, dificuldade extrema de falar em público, por medo de julgamento da lei. Sendo extremamente aborrecido quando alguém fura a fila ou toma o seu lugar no trânsito. Parece que acalou o mundo. Furar a fila, isso é justiça. Quem imaginou que a pessoa pode não estar agindo por mal no trânsito? A gente tem crenças, né? Crenças. Verdade que a gente tem uma absoluta. Se a pessoa tomou seu lugar, a sua vez de passar no sinal, sei lá. Pensar que de repente ele vai salvar a mãe dele, o filho, para mim. Muda tudo, né? Vem pensar dessa forma, a raiva vai embora. Tá bom, irmão, né? Fiz uma política danada do orgulho aqui, não vou. Se fosse para eleger o orgulho, já estava dele. Ou o contrário. Qual é o remédio do orgulho? Tem. O antídoto do orgulho é Jesus Cristo. Se o orgulho é uma pessoa lúcida, sabe quem é a humildade? É Jesus. É Jesus. Vamos lá, Bíblia, senhor, estamos ficando cansados. Mateus 11, 29. Agora sim, coisa desagradável. Já ouvindo desagradável. Agora, tudo que é agradável. Deixa eu ver se está uma hora da tarde. Mateus 11, verso 29. Quem já sabe o que foi? Todos encontraram, né? Amém. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam comigo, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então, está aí o remédio. Vamos dizer, não é tão simples assim não, eu sei, não é tão simples não, pois vamos lá. Jesus é o exemplo supremo da humildade, né? Ele serviu a moça que pegou por sua vontade do Pai. Jesus lavou os nossos pés. É porque ele lavou os pés do discípulo? Lavou os nossos pés. O grande mestre, aquele que estava no princípio com Deus, aquele que deu ordem para o vento e o prato emprestado, lavando os nossos pés. Isso aqui é humildade, né? Então, o antídoto é Jesus. E os passos para ser humilde, quais são? Quem tem outro é conduto. Lembra da cirurgia? Desconforto? Pronto, gente, olha. O remédio para a humildade é, anote aí, humilhação. Não que você busque,
mas que você vai abraçar essas humilhações. Não é que você gosta de ser maltratado, não. Mas essas situações elas vão aparecer por amor a Cristo. Essas humilhações elas vão tirar de você o orgulho e vão te deixar bonito para o Aqui já tem um milagre que ela está falando, nós estamos falando. Porque eu passava mal, eu tenho que falar. Em vossa casa, vamos ver aí essa dúvida desse remédio. Aos poucos a gente vai crescendo, a gente vai crescendo. Estou longe de estar no perigo, porque a leveza, a humildade, estou longe. Mas a gente vai vencendo aos poucos. Filipenses 2, 3 a 11. O Nicassal vai falar. Filipenses 2, de 3 a 11. Cristo, sendo Deus, se esvaziou, assumiu forma de servo e se humilhou até a morte de cruz. Por isso foi exaltado. Quais são os passos práticos para a humildade? Para ser transformado, o primeiro ponto é reconhecer o que eu ainda já reconhecemos. Pode ser que não sei se é orgulhoso de forma alguma, mas em uma situação ou outra que a gente sente aquele impacto. O segundo ponto é reconhecer que isso pode nos tirar do céu. O próximo passo é estudar sobre isso, buscar o autoconhecimento, entender as nossas motivações, buscar o conhecimento que eu já falei. Mais um exemplo da Bíblia de humilhação. Vamos ver Naamã, 2 Reis 5, de 1 a 14. Naamã, o grande, respeitado e valente comandante do exército sírio, buscando ajuda. Quem pode ler? O Filho de Deus. Obrigado. Naamã, o poderoso, valente, respeitado comandante do exército assírio. Ei, João, posso usar você como exemplo? Sem dúvida, é só porque às vezes a pessoa não é só pinta. Vamos imaginar a situação de Naamã. O presidente procura receber, está com uma doença, ele esconde, com vergonha, com orgulho, ele esconde, né? E ele procura, rapaz, olha, lá em volta tem um ancião, cara, que tem uma oração, diz que está maravilhoso. Tá certo. Aí o presidente vem falar com o João. João está lá estudando a oração da escola sabatina. E em vez de atender o presidente, ele diz: não, está aqui não. Carol, ô, Carol, aí o presidente está aqui, tá? Não, ele está aqui. Prega para ele esse papel. Olha lá. Aí o presidente vê, como assim para ele? 50 canal 7 vezes. Você imagina, né? A reação. O cara, além de não ter sido, esperava ter sido o quê? Recebido, né? Acho que imagina, ser no mínimo ser recebido, porque uma pessoa comitiva, imagina. No mínimo ter sido bem recebido, amigo, cumprimentado. Não, o profeta, eu nem saiu fora. Mandou as instruções por uma serva, que era para se banhar no rio sujo, 7 vezes. Aí ele foi, o orgulho dizendo: não, rapaz, você se banhar nesse rio, só pode ser um só pode aqui, brincadeira. É pegadinha aí. Se banhou uma, duas, né? Aí ele deu conta que na 7ª vez, o que acontece? Ele levanta e faz aquilo, o milagre acontece. Ele se humilhou e foi transformado. Mas a gente precisa enfrentar os desafios. Muito doendo. Imagina que pensa desagradável. Tá? Imagina. O rio sujo, se banhou 7 vezes, mergulhou, né? Tem que mergulhar. Não. Eu queria ter mais uma conta dele. Passo 3. Nunca busque exaltação
Nós vamos ver agora a parábola do fariseu e do publicano. Vamos ver? Vamos ler, aliás. Lucas 18, 9 ao 14. Lucas 18, 9 ao 14. Alguém, por favor. Lucas 18, de 9 ao 14. Por favor, pudesse ler. Propôs também esta palavra a alguns que confiaram em si mesmos, por se considerarem injustos e desprezaram. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. O fariseu posto em pé orava e disse para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Pronto. Tudo bem. E o outro morava com? Um publicano? Já Jejum 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no joelho dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. O fariseu do lado se achava perfeito. O publicano reconheceu sua fraqueza diante de Deus. Nós sabemos qual a oração que foi feita. Gente, as pessoas do mundo, elas toleram um monte de pessoas. Mentiroso, preguiçoso, infiel, e ainda às vezes diz assim: esse aí é gente boa. Acontece que é gente boa, é caro. Agora, a pessoa que se acha melhor do que as outras, ela pode fazer o certinho. Aí você vê afastar as pessoas. E as pessoas não toleram, impressionante. Pode mirar, cara. A pessoa pode até ser 100% fiel, justa, correta, educada, mas se ela se achar melhor que as outras, a pessoa não toleram. Aconteceu com o fariseu aqui, né? O fariseu se achava bem melhor. Ah, eu não sou como esses. O outro não, reconheceu as suas falhas e foi perdoado. Desapegar-se é outro ponto. A gente precisa desapegar da nossa autoimagem, reconhecer a nossa dependência de Deus. Deus pediu ao Espírito Santo rever as áreas de orgulho, lembra? Eu saí com o evangelismo, estava todo mundo, não sei se estava assistindo todos, estava na central, na rua, né? Estava na rua, e eu percebi uma situação interessante, que algumas situações ali, no culto, na rua, para alguns eram tranquilos, mas para outras a gente tem o sofrimento direto. Ou seja, naquela área, aquele ponto específico, aquele comportamento era humilhando aquela pessoa. Enquanto a outra, então assim, não existe ninguém 100% orgulhoso, mas existe ninguém 100% humilde. Todos nós temos um falinho de orgulho, né? Só que cabe a nós, ideais que revela, que a gente trata. Pratica a humildade diariamente. Como? Servindo, agradecendo, escutando. Ah, mas eu escute por não dizer, a gente estava conversando sobre isso, né? Tem uma frase que eu gosto muito, diz assim, ó: toda pessoa que você encontra sabe algo que você não sabe. Não importa se você tem doutorado, mestrado, PhD. Aquela pessoa simples sabe de algo que você não sabe. Escute, reconheça os erros, tudo, mas é necessário. Seja disposto a aprender e a mudar, mesmo que doa. Seja grato. Nossa conclusão: não existe orgulho bom, não.
Tem algumas frases que se concluem, mas a gente vai entender o contexto. Quando não está ligado à gratidão a Deus, não é um fundado. Olha só, 1 Coríntios 1:31, nós só um verso. Se você quiser procurar, eu já leio para você. Aquele, porém, que se gloria-se no Senhor. Aquele, porém, que se gloria-se no Senhor. 2 Coríntios 1, verso 12. Nossa glória é viver com sinceridade e simplicidade diante de Deus. Que possamos dizer, como João Batista, é necessário que ele cresça e eu diminua. Mas a final a gente possa identificar nas áreas do mundo, na nossa vida, de alguns insights aqui. E permitir que Deus forme em nós um caráter semelhante ao de Cristo. Isso é um grande desafio. Isso é um grande desafio. Transformação nele. E depois as coisas vão acontecendo com naturalidade. Esse momento com o Henrique, para louvar, como Salmo 70, como o hino 76. 76. Vamos lá? Só esperar passar um pouquinho mais. Ele tem tudo para a gente reverter a situação, né? E entregar o nosso caminho ao Senhor. E em oração que Ele não nos deixe se pecar contra Ele, né? Nós não vamos vencedor cada dia. Desde quando me levanto até quando vou dormir, sou provado em escolhas a fazer. Cada dia que eu vivo é um milagre singular, mas também lutas para enfrentar. Peço, Senhor, que eu aprenda mais de Ti, para ser cada dia vencedor. Eu me entrego a Ti, Senhor, em oração aqui estou, para pedir que não me deixes pecar contra Ti. O teu amor em minha mente, eu te obedeço humildemente, vencedor, cada dia eu sou. Todos que testemunha eu sei, vou mostrar-lhes o caminho até Jesus. É um pai.
pedir que não me deixes pecar contra ti, o teu amor em minha mente, eu te obedeço humildemente, vencedor, cada dia eu sou. Preciso crer e confiar na liberdade da palavra, jamais deixar de orar. Eu me entrego a ti, Senhor, em oração aqui estou, para pedir que não me deixes pecar contra ti. Com teu amor em minha mente, eu te obedeço humildemente, vencedor, cada dia eu sou. Cada dia, tua graça, até tua volta, vencedor, eu sei. Para finalizar com a parábola, não sei se vocês já viram, do monge. O monge estava em busca de santidade. Ele queria tanto a santidade que ele decide isolar de tudo. Então, o mundo era perigoso, podia fazer ele pegar, né? Então, ele se isola. Ele vai para uma caverna, distante de tudo e de todos. Eis que aparece o tentador para tentar aquele monge. O monge está lá, na oração, joelho dobrado, e quem aparece? O sujo, para tentar aquela pobre criatura. E tenta com comida, o monge resiste. Tenta com poder, o monge resiste. Tenta com se disfarçar uma mulher belíssima, o monge resiste novamente, firme e forte. Aí o diabo diz: rapaz, você está vendo uma coisa? Eu desisto, e sai. Naquele momento, o monge ajoelha e diz: agora eu virei santo. Aí o diabo para, dá uma risadinha e volta. Peguei. O monge resistiu a tudo, menos a vaidade de ser santo. Nós não nos enganemos. Que a santidade, que a bondade seja uma consequência de nós buscarmos fazer o quê? A vontade de Deus, que é o que é boa, perfeita e agradável. E aí, ser bom tem consequência na caminhada, foca não foque em ser bom. Até porque nem sabe o que acontece. As pessoas começam a olhar pouco para ele. Mas foque em fazer a vontade de Deus. Deixa as coisas acontecerem. Porque aquele que é justo, poderoso e eterno, está no poder de tudo, no controle de tudo. E através de seu Santo Espírito, ele vai agir. Fique calmo, tranquilo, faça a sua vontade. Amém? Vamos orar, vem finalizar. Vamos fechar os nossos olhos nesse momento. Senhor Deus, grandioso Deus, Criador do universo, muito obrigado por esse momento, Pai. Nós possamos aplicar nossas vidas e, acima de tudo, ser pacientes e cuidadosos com quem nós lidamos, Senhor. E nós te pedimos, simplesmente, da vontade de ser adorado, livra-nos, Senhor. Da vontade de ser apreciado, livra-nos, Senhor. Da vontade de ser preferido, livra-nos, Senhor. Da vontade de ser aplaudido, livra-nos, ó Pai. Do medo de ser humilhado, livra-nos, ó Deus. Do medo de ser rejeitado, livra-nos, ó Deus. Do medo de ser isolado, livra-nos, Senhor. Nós pedimos essa graça, não porque há remédio de nós, mas em nome daquele que vem sem pecado, Jesus Cristo. Amém.